Boa noite, Brasília, Belo Horizonte e Londrina. Eu sou José Marcelo Santos e te convido a permanecer em sintonia comigo, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre um mercado que parece ter sido inventado sob medida para a população brasileira. Vamos falar do mercado da beleza, da estética e também de saúde. Vamos falar de cirurgia plástica e de cuidados com a pele. O Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. E o que motiva isso? A vontade de ficar mais bonito e mais jovem por mais tempo. Afinal, como resistir à tentação de se livrar desses pezinhos de galinha que começam a tomar conta do rosto da gente com o passar dos anos? E essa gordurinha que se acumula aqui na barriga e faz a nossa circunferência aumentar? E as manchas na pele, o tamanho dos seios e, por que não dizer, o rejuvenescimento das partes íntimas. Sim, isso existe e foi um dos procedimentos que mais tiveram procura crescente no ano passado em todo o mundo. Mas esse também é um mercado que, além da beleza, devolve saúde, autoestima e reparação para milhares de pessoas. Mas é preciso ter cuidado, tanto com a escolha do profissional, quanto saber a hora de parar de buscar por mais e mais recursos. Para tirar todas as dúvidas, eu recebo dois especialistas no programa desta noite. A médica Ana Regina Frank Trávolo é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O médico Lúcio Marques é presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica aqui do Distrito Federal. Mas antes, vamos à reportagem do Marco Alves. Elas estão cada vez mais populares e, em alguns casos, mais baratas. Era muito caro, hoje a gente tem uma quantidade maior de especialistas no mercado e a facilidade de dividir a cirurgia. Hoje você consegue dividir uma cirurgia plástica em 10 vezes no cartão. É viciante. Mexer um lábio, ele levanta um pouquinho o olho. As estatísticas comprovam que é crescente a procura por intervenções estéticas no mundo inteiro. E o Brasil é um dos campeões do culto à beleza. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, somos o segundo país no planeta em número de procedimentos. Perdemos só para os Estados Unidos. Hoje em dia, essa questão dos padrões de beleza, a mídia ela tem incentivado muito a gente ter sempre um corpo perfeito, a gente buscar isso. Não é sempre por vaidade. Quem sofre um trauma físico ou já nasce com alguma deficiência visível, especialmente na face, tem na cirurgia reparadora um recurso fundamental para ter qualidade de vida e autoestima também. A cirurgia plástica se divide em dois grandes ramos, a estética e a reparadora. Muitas das vezes, a cirurgia reparadora nos exige mais de 5 horas. Mas a necessidade aí, ela é a mãe da indicação. Mas quando é o momento de fazer? E o mais importante, quando é a hora de parar? Tem pessoas que elas nunca vão estar satisfeitos, mesmo que o resultado da cirurgia venha contento, Aí é uma questão psicológica, às vezes até psiquiátrica, que nós todos estamos sujeitos, E que, se possível, se a gente identificar no pré-operatório, vai nos conduzir para um outro caminho, talvez não cirúrgico, A fonoaudióloga Valesca Rezende faz sucesso com o trabalho de ginástica facial. Segundo ela, o fortalecimento dos músculos do rosto pode evitar ou retardar o aparecimento de rugas e outros sinais de envelhecimento. O rosto ele apresenta as mesmas estruturas corporais. Então, osso, músculo, gordura e pele. Então, a gente precisa sempre considerar esses 4 pontos para um tratamento. A minha parte é específica da musculatura. Ela responde ao tratamento, assim como treinamento corporal. É músculo da mesma forma. Segundo ela, os exercícios que estimulam os músculos da face ajudam inclusive quem pretende se submeter a uma intervenção cirúrgica. Eu recebo muitos pacientes indicados por cirurgião para trabalhar antes do procedimento cirúrgico. Então, trabalhando antes do procedimento cirúrgico, a gente tem uma estrutura melhor de massa muscular, de contorno, de tonicidade, contração muscular. Uma vez decidido a encarar o bisturi, como saber se o profissional escolhido está preparado? Além de procurar saber onde, é importante saber quem será o cirurgião. Um cirurgião plástico, para ele se formar, ele tem que ter pelo menos 11 anos de estudo após o 2º grau. Imagina quem não se submete a 11 anos de preparação. Antes de decidir fazer a cirurgia, é preciso se informar sobre o nível de complexidade, o tipo de anestesia e as restrições no cotidiano, tanto no médio quanto no longo prazo.
O sucesso da operação depende de cuidados especiais, principalmente no pós-operatório, que em alguns casos chega a durar mais de um ano. Segundo Roberto da Costa, as restrições e cuidados devem começar antes da cirurgia. Tem que ter exames de sangue, exame de urina, risco cirúrgico feito por um clínico ou por um cardiologista, em que no mínimo vai se pedir um eletrocardiograma e outros exames específicos para cada caso. Apesar de todos os avanços da medicina, todos sofremos as consequências da passagem do tempo. Dona Sara diz que não liga muito para a aparência. Nunca fez plástica e sorri quando digo que está muito bem para os seus 72 anos de idade. A gente tem que saber envelhecer. Agora eu não quero saber nem de pintar cabelo mais. Estou achando ótimo não ter essa obrigação. Essa está linda mesmo. Tô, obrigada. Simpatia dessa dona, né, gente? Boa noite, obrigado por aceitarem vir aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Quando a gente fala muito de tratamento estético, cirurgia plástica, dermatologia, as pessoas pensam muito em beleza, a gente vai falar muito disso aqui. Mas eu quero começar falando de uma outra parte desses dois ramos da medicina, que são fantásticos e devolvem qualidade de vida para muita gente, da saúde, né? Nos procedimentos da cirurgia plástica, eu quero começar por eles. A cirurgia reparadora, ela não só devolve para a pessoa uma aparência estética ou dá para ela uma aparência estética, mas isso tem reflexos emocionais muito importantes para as pessoas, né, doutor? Exatamente. A gente é o que a gente aparenta ser. Então, existe um intercâmbio do que a gente aparenta ser com o que a gente é. E da mesma forma do que a gente é por dentro, passa a ser por fora. Uma criança, por exemplo, que nasce com uma fissura lábio-palatina, uma vez restaurada aquela anatomia, que vai funcionalmente trazer deglutição a ela, contenção de líquidos e alimentos na boca, traz também um benefício muito grande na parte estética, de autoaceitação, de vida normal. E para um adulto também, né? A fissura palatina, por exemplo, que interfere com a fala, então mais ainda, né? Quando a gente fala em cirurgia reparadora estética, muitas vezes não existe uma fronteira muito certa, né? É óbvio que uma sequela de queimadura, uma malformação congênita, é bem óbvia essa fronteira. Mas às vezes é uma mama hipertrófica. Sim. Às vezes é um abdômen avental. Às vezes é um excesso de pequenos lábios, na região íntima também, que não só esteticamente não está dentro dos padrões de mas beleza. torna o ato sexual desconfortável. Exatamente. Acaba sendo sofrido para a mulher, é funcional. Então essas fronteiras, elas não são nem sempre muito visíveis, né? Até que ponto uma menina que nasce sem mama nenhuma, uma amastia completa, está se submetendo, no caso de botar uma inclusão de prótese de silicone para aumento dos seios, está se submetendo a uma cirurgia estética ou reconstrutora. Mas a mama não é a coisa mais feminina que a mulher tem? No meu ponto de vista, é completamente reconstrutor. Então, nós da sociedade de cirurgia plástica... Por que muitas mulheres, quando tem câncer de mama, acabam deprimindo muito em função da retirada da mama? Exatamente. Porque a mama deteriora a relação do casamento, muitas vezes o casamento acaba. Porque a mama, para elas, é a coisa mais feminina que a mulher carrega. Então, a gente taxar em estético, nós da sociedade de cirurgia plástica não gostamos dessa divisão. Cirurgia plástica é única e indivisível. Tem um ramo dela que às vezes você consegue ver a fronteira mais fácil, uma cirurgia de ritidoplastia para levantar a suspensão facial, ela não tem muito de reconstrutora. Mas os princípios são reconstrutores, né? Você descolar a pele, trazer, tem princípios ali de retalhos, de enxertos que a gente tem que dominar. Mas é uma coisa só. Talvez essa seja uma fronteira que fique mais clara, né, doutora, na dermatologia. Porque aí a gente tem doenças de pele muito severas, o câncer talvez a mais agressiva delas, não é? E que a dermatologia tem prestado um grande serviço na detecção desse tipo de doença que salva a vida de muita gente. Salva, né? Principalmente nos casos de câncer de pele do tipo melanoma. Então, as campanhas de prevenção, de identificação dessas pintas que podem ocasionar, levando ao melanoma, isso é muito importante. Então, hoje em dia, a sociedade já tem uma consciência maior de que a dermatologia, ela trata desde uma doença de pele como uma acne, que a gente considera uma doença mais simples, até uma prevenção de um melanoma maligno, que é um câncer de pele que pode levar a metástase e até mesmo a óbito. E aí, passando por isso, também uma questão estética. Muitas pessoas querem ter uma pele melhor, querem usar alguns tipos de
procedimentos para rejuvenescimento, seja por preenchimento ou por uso de substâncias, ácidos, cremes? É importante a gente sempre fazer uma identificação correta do paciente para cada tipo de procedimento, para a gente não ter aquele exagero, né, que hoje em dia a gente tem visto na mídia, as pessoas buscando uma beleza, um padrão de beleza irreal, que não existe, né? Não vamos conseguir ser aquilo que está na revista, o que está na televisão ou a modelo. Mesmo porque aquela modelo, ela tem uma altura, tem um peso, tem uma estrutura de corpo, uma estrutura facial e um bom Photoshop depois, né? Então, também tem essa parte do Photoshop, mas ela tem uma estrutura de lábio que é dela. Então, assim, os preenchimentos labiais, que a gente vê muito na moda isso, não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue ter um lábio igual, por exemplo, uma Angelina Jolie, né? E muitas vezes a gente pega no consultório, às vezes o paciente traz para a gente uma expectativa irreal e a gente precisa, né, com um jeito, conversar com esse paciente e falar, para você isso não vai ficar legal. Vamos até esse ponto, porque se passarmos disso, realmente você não vai estar ganhando beleza, você vai estar deformando, mudando a sua característica anatômica e isso muitas vezes pode levar o paciente lá na frente a ter algumas consequências ruins para a própria autoestima dele. Porque ele não se reconhece no espelho, né? Isso. Você não sabe se a pessoa está sorrindo, se a pessoa está falando, se a pessoa está chorando, porque ela fica sem expressão, ela fica, os parentes, os amigos, né, o pessoal do trabalho, começam a olhar a pessoa de uma maneira diferente. Às vezes ela acha que esse olhar é positivo e nem sempre vai ser positivo. A hora certa de parar, como escolher um profissional e várias outras questões a gente trata daqui a pouquinho depois dos comerciais. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o Cidadão Tropical, que hoje fala das maravilhas e também dos perigos da cirurgia estética e dos procedimentos médicos em busca da beleza e da juventude no Brasil. Hoje com a dermatologista Ana Regina Frank Trávolo e o cirurgião plástico Lúcio Marques. Eu fui para o intervalo comercial falando que a gente ia falar dos limites, né, da hora de parar. Eu imagino que no consultório, no seu consultório, doutor, esse seja um assunto recorrente. Né? A pessoa já fez vários procedimentos e quer fazer mais um, mais dois, né? Dessa vez vai dar certo, como o nariz do Michael Jackson, por exemplo, que chegou um determinado momento que a estrutura ficou comprometida. O nariz talvez seja a região do corpo, anatômica do corpo, mais procurada nesse quesito. E muitas vezes a pessoa esquece das suas características éticas. E a verdade é que é a cirurgia plástica mais difícil. Exatamente. Mais Étnicas e mesmo genéticas, enfim. Então, o oriental vai ter um olho ocidental não tão difícil, porque a órbita é diferente, não só a pele. E o nariz, por exemplo, do negro, ele tem uma cartilagem mais fina, uma pele mais grossa, a gente fica limitado em afinar essa pele, sem trazer prejuízo no contorno do nariz. Então, a gente costuma dizer que a cirurgia plástica pode chegar até aqui com o procedimento, seja qual for. E se o paciente estiver querendo isso aqui, esse intervalo de diferença vai trazer insatisfação. Então, você consegue tirar nota 10 tecnicamente, mas você chega até aqui. E o 10 que ela queria, ou que o paciente queria, está aqui. Esse intervalo é que tem que ser trabalhado. Aí sim um bom profissional entra nisso, para poder conscientizar o paciente até onde a gente pode chegar. E o que é indicado, como a Ana falou, né? Senão daqui a pouco você está indicando uma fórmula de bolo para todos os pacientes, um tipo de nariz para todos os pacientes, um tipo de lábio. Isso não me parece uma situação ideal. Mas ao abrir algumas revistas, a gente não parece que a gente não tem às vezes a impressão de que todas aquelas senhoras foram ao mesmo médico e que existia um molde para fazer aquela boca? Dessa impressão. Principalmente a boca, eu não sei se eu estou falando besteira. Eu acho que o grande desafio de médicos que tratam com essa parte estética é isso. É saber diferenciar o paciente, aquela harmonia daquela face e acentuar o que ela tiver de bonito. Como você mesmo falou, iluminar aquele rosto e não trazer um estigma, no caso da cirurgia plástica, uma tração a mais, um olho muito repuxado, uma boca muito repuxada, até que ponto isso aí ainda é digno, ainda é normal, né? E tentar conscientizar o paciente nesse nível que a gente pode chegar. E nesse nível de conscientização na hora de tratar a pele, como é que funciona? Então, precisamos sempre colocar uma expectativa real, né? Não adianta você, às vezes, querer um tratamento para uma pele negra que ela não possa fazer. Existem máquinas, laser, cremes, que o negro, por exemplo, o moreno, o negro não devem fazer. E outros cremes, outros aparelhos que daí vão ser indicados para ele.
Então não tem uma fórmula, uma receita de bolo para cada um. Para todo mundo, na verdade, tem uma receita de bolo para cada um. Então você desenvolve um cronograma, um protocolo com aquele paciente para que você tenha o quê? Qualidade de pele, tenha clareamento das manchas, né? Muitas pacientes procuram a gente com aquela expectativa, quero curar as minhas manchas, quero curar o meu melasma, que é uma mancha que a gente muito comum no Brasil, né? Por sermos um país tropical. Não tem cura o melasma, não tem cura as rugas, tem melhora, tem tratamento para prevenção de uma piora gradual, natural, que vem com a nossa idade. Agulha da pele, reveste o tecido, uma hora isso acaba, gente. Se me permite uma colocação, o entendimento do envelhecimento, que o envelhecimento, a renovação celular diminui, a produção de colágeno, que é o elástico que nós temos na pele, diminui. E com isso vem, por consequência, a orelha aumenta, a pálpebra cai, a sobrancelha cai, a mama cai, o abdômen cai. Enfim, a causa principal do envelhecimento é perda de elasticidade. E ainda não temos, na medicina atual, na tecnologia que a gente tem, nenhuma substância, nenhum tratamento que restabeleça de uma maneira eficaz a perda de elasticidade. E aí a indústria vende muito colágeno. Colágeno para beber, colágeno para passar. Funciona? Então, funciona até um certo ponto, né? Não adianta você esperar de uma fórmula via oral para tomar, ou um creme de passar, ou mesmo uma máquina de laser, ou mesmo os preenchedores, o Botox, que vai prevenir todo o envelhecimento, né? Então, isso daí, esse envelhecimento, a gente consegue o quê? Desacelerar um pouco o processo. Mas que esse processo vai ocorrer, vai ocorrer com todos nós. Inexoravelmente. Todos nós vamos ter rugas, vamos ter flacidez, né? Vamos ter as marcas aí da idade, que são marcas normais. Muitas vezes a gente vê no consultório as pessoas buscando tratamento muito para o rosto. Esquece das outras áreas. Um pescoço, um colo, as mãos, os braços, tudo isso é um conjunto. Então, para que a pessoa esteja natural, ela precisa fazer um tratamento de prevenção, de correção, mas de uma forma compatível com todas as áreas. Ela precisa cuidar de toda a saúde. Um corte de cabelo, um desenho de sobrancelha, uma maquiagem adequada, um batom adequado, tudo isso ajuda nesse conjunto, para a gente minimizar os efeitos. Eu acho que o principal é isso, a cirurgia plástica, a dermatologia, elas entram para minimizar e harmonizar alguns defeitos, digamos assim, algumas alterações que a natureza não foi pródiga com o paciente. Mas aí também não entra um descuido da pessoa com a própria saúde? Querer ter uma boa pele sem ter uma boa alimentação e consumo adequado de água, querer ter um contorno corporal. E comendo doces e gorduras sem o cuidado e sem fazer atividade física. Porque uma vez eu ouvi de um profissional nutricionista e falou assim, as pessoas às vezes entram no meu consultório, elas não estão querendo emagrecer. Elas estão querendo ser emagrecidas. Exatamente. No nosso consultório a mesma coisa. Querem ser emagrecidas com a lipoaspiração. E aí acaba... No meu caso, as pacientes, às vezes, elas não querem ter uma prevenção contra o sol. O sol é um fator, né, dos que mais envelhece a pele. Então, hoje em dia, já temos várias campanhas de conscientização do melhor horário para que a gente possa tomar sol, que é até às 11 da manhã, depois às 4 da tarde. Esse intervalo entre 11 e 4 da tarde, devemos evitar a exposição solar. Uso contínuo de protetores. Uso contínuo do filtro solar. Porque não adianta uma paciente tratar a mancha, né, usar creme, fazer os procedimentos, se ela vai ter uma exposição solar, ele vai continuar degradando, né? O colágeno da pele, porque o sol degrada o colágeno, o sol envelhece. Você pega o rosto de uma paciente que não toma sol e uma que toma sol, é nítido, você consegue identificar isso. Assim como o tabagismo também envelhece, né? Então, temos que colocar aí, as pacientes que fazem uso, né, de cigarro cronicamente, elas vão ter um envelhecimento mais acelerado, uma perda de colágeno. Também, né? O álcool também, mas o cigarro é um fator maior do que o álcool nessa perda de colágeno. E eu acredito que no caso da cirurgia plástica, você pegar uma paciente fumante e fazer uma cirurgia plástica, o resultado também vai ser mais limitado. Ela não vai ter uma qualidade da pele, às vezes, para segurar um resultado dessa plástica. A qualidade da pele é importantíssima para segurar o resultado. Porque a gente faz um procedimento de liberação dos tecidos e esticamento. Essa pele tem que ter elasticidade para ficar onde a gente deixou, senão ela volta a cair como era antes. Então, isso é importantíssimo. E cigarro e cirurgia é uma coisa que não combina, porque o uso do tabaco diminui as células de defesa, diminui a imunidade de anticorpos, diminui a circulação sanguínea local, ou seja, tem mais chance de ter necroses, aberturas de ponto e resultados frustros quando E as pessoas sempre vão para a cirurgia plástica achando que é um pós-operatório tranquilo que não vai ter consequência. Exatamente, é uma vulgarização, digamos assim, que você passou por uma maquininha aqui, saiu jovem do outro lado e saltitante. Estivesse indo para um cabeleireiro, fosse um procedimento superficial.
E não é, requer anestesia, requer respostas metabólicas do próprio organismo, aquela intervenção, aquele trauma cirúrgico em si, isso tudo vai estar em jogo. E ali, claro que a gente tem uma reserva fisiológica muito grande, Deus deixou na gente uma reserva muito grande. Então, por exemplo, se é atropelado e quebra uma perna, dificilmente você vai a óbito com uma perna quebrada. Mas se de repente quebrar as duas pernas, rachar o fígado, ali a perda de sangue, o trauma local, já pode te levar a uma condição clínica pior. Mesma coisa com cirurgia. Então, se exagera mais, a reserva fisiológica vai estar em jogo ali para o desenvolver, o desenrolar desse pós-operatório. E no caso no consultório de dermatologia, quando a pessoa procura em busca desses milagres, ela está disposta a ouvir esse tipo de observação do cuidado que precisa ter, e se você não fizer a sua parte, o meu trabalho vai ficar comprometido? Então, é muito importante, né, o paciente procurar um bom especialista, porque um bom especialista não vai querer fazer um procedimento que o paciente não tem indicação apenas pelo fator financeiro. Um bom especialista vai orientar esse paciente, ó, estamos na hora de fazer, podemos fazer isso por você, te agrada isso? Ah, doutor, eu quero mais, doutor, eu quero mais. Mas a gente já não consegue. É aquele nível, né? É o nível. Você tem que dosar. Eu quero até aqui, mas eu só consigo chegar até aqui. Então, com uma boa relação médico-paciente, você consegue colocar isso de uma maneira bem natural para os pacientes, né? Dificilmente você vai explicar para um paciente, ó, isso aí não é compatível com você, e ele vai insistir com você. E se ele insistir, o bom profissional não vai fazer, não vai executar. Vai conseguir conduzir a situação e o caso para esclarecer o paciente. Não podemos nos render, né, a essa expectativa irreal, muitas vezes, dos pacientes, apenas, né, por um ganho financeiro. Temos que colocar o que é real, o que é possível, o que vai ser bom para o paciente. Muitas vezes porque esse ganho financeiro não compensa o desgosto do paciente e os retornos dele no consultório por a gente não ter atingido o que ele tinha de expectativa. E o que ele vai dizer desse profissional profissional nessa hora, ele preza até pela qualidade de vida dele, pelo nome dele, ele não vai se submeter a isso, normalmente. Que era exatamente o que eu ia perguntar. O bom profissional é aquele mais contido na hora de vender as possibilidades? Com certeza, com certeza. Essa questão da gente lidar ali com a fantasia do paciente é um tanto perigoso, né? Porque não vende a cura, não vende o milagre, né? Não vende a resolução 100% dos problemas que o paciente queixa. Então, o bom profissional, ele coloca as cartas na mesa, explica, né? Dentro de uma expectativa real e, às vezes, é melhor você perder um paciente no consultório, que ele sai, às vezes, chateado do consultório por algum motivo que você não quis fazer, mas que você não prejudique a saúde dele. E, às vezes, lá na frente, ele vai te agradecer. Ele pode, às vezes, né, sair meio frustrado, falar, poxa, eu queria tanto isso, a doutora falou que não é compatível comigo, mas talvez lá na frente ela entenda por que a gente explicou que não é compatível. Ou por que eu quero aquele nariz e o médico não quis fazer o nariz igual o nariz de fulano de tal? Pois é. É sempre muito difícil, né? A gente lidar com essa questão da fantasia, né, do subjetivo é muito difícil, né? E os exemplos estão aí, como você mesmo disse, do Michael Jackson. Ele tinha acesso aos melhores cirurgiões e por dinheiro, e foi fazendo. Chegou um certo momento que ele estava com a face bem bacana ali, quando ele fez o Thriller, né? Depois dali continuou nesse excesso. E alguém aceitou fazer. Aí já entra um outro conceito, que talvez ele tivesse o que a gente chama de esmofobia corporal, que é uma não aceitação, ele vai procurando. Então, cabe ao bom profissional mostrar para o paciente, ó, daqui para cima a gente não passa, a gente chega só até aqui. Esse assunto continua daqui a pouquinho, viu, gente? A conversa está muito boa, mas eu preciso fazer uma pausa. A gente já volta, não sai daí. O Cidadão Tropical está de volta e meus convidados hoje são a dermatologista Ana Regina Frank Trávolo e o cirurgião plástico Lúcio Marques. Doutores, nos blocos anteriores a gente estava falando de alguns cuidados que precisam ser adotados na hora de fazer um procedimento, né? Mas eu queria entrar numa outra seara, um tanto delicada, mas muito minada, que é a da escolha do profissional. Na hora de fazer determinados procedimentos ou procurar tratamentos, vários profissionais de saúde, inclusive esteticistas, querem vender alguns procedimentos que já ouvi muitos médicos especialistas dizerem, isso não é da seara do outro profissional. E isso pode acabar sendo perigoso para a saúde desse paciente? Quem quer começar a dizer sobre isso? Eu poderia começar? Por favor. Um exemplo concreto. Eu vou pegar um voo, vou embarcar no avião. Aquele piloto que está ali, o copiloto, quantas horas de voo ele tem que ter para estar pilotando um Boeing?
um avião a jato. Ele não pode ter uma formação para avião de hélice, teco-teco, entendeu? Não pode ser uma formação básica, Na né? hora que ele foi selecionado para estar ali pilotando o avião, ele seguiu uma série de quesitos lá, tem tantas horas de voo. Então a gente pode fazer esse comparativo também com o especialista em medicina estética, dizendo quantas horas de formação essa criatura tem. Então, nós da cirurgia plástica, a gente tem 2 anos de residência de cirurgia geral e mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. Então, se somar o número de horas que a gente tem ali de treinamento em serviço, é gigante, são 60 horas semanais. No final das contas, dá mais de 10 mil horas de... Tudo bem que é do corpo inteiro, o tratamento todo, mas são muitas horas. Aquilo ali dá bastante experiência. E da dermatologia, a doutora Ana pode falar também qual é a formação. Então, o recado que a gente dá é esse. Aquele especialista que tem o registro de qualificação de especialista no CRM é porque ele fez a residência ou as provas de títulos exigidas para estar ali no CRM caracterizado como especialista. Então, a gente leva a crer que ele tem mais horas de voo, que, portanto, ele pode se virar melhor diante de uma situação, uma intercorrência que todo mundo tem. Qualquer procedimento pode trazer uma intercorrência, mesmo uma aplicação de ácido hialurônico ou de toxina botulínica. Então, na área da dermatologia, né, nós fazemos os 6 anos de medicina, depois temos a clínica médica e a residência de dermatologia, em média entre 9 e 10 anos de formação. Então, hoje em dia, a gente observa a presença de alguns cursos de final de semana, onde um profissional que não é da área médica, às vezes quer se habilitar. E é um tempo insuficiente, é uma prática insuficiente. É perigoso. É perigoso. E muitas vezes esse profissional ele vai fazer um procedimento, ele não vai conseguir saber as áreas de risco quando ele for injetar um preenchimento, uma toxina, né, ou outro tipo de procedimento. Ele tem que saber onde eu não posso mexer, onde eu tenho que evitar. Preenchimento de nariz é fácil? Não, é muito difícil preenchimento de nariz. Pode levar a uma necrose do nariz, o paciente pode vir a precisar de uma prótese. E o profissional, às vezes, ele não consegue nem fugir das áreas de risco, nem identificar que ele ali cometeu, né, algum excesso, alguma intercorrência. E essa intercorrência ali ser tratada de maneira imediata para ter menos consequência. E tratar ali de uma maneira imediata ou encaminhar. Às vezes ele não tem nem a noção do que ele não está vendo que está acontecendo de errado, para que ele encaminhe, então, para um profissional mais habilitado, né, mais especializado nessa correção. Aqui no intervalo você está falando, inclusive, de cegueira provocada por preenchimento. Muitas vezes um preenchimento, né, ele pode sim, você injeta o preenchimento dentro de uma artéria, que às vezes essa artéria é fundamental para a irrigação do nariz, dos olhos, isso daí vai causar uma isquemia, uma embolia, podendo levar a cegueira, ou seja, não chega o sangue, a oxigenação para a área nobre, um olho, um nariz, um lábio. Então você pode ter isquemia da boca, isquemia do nariz. Extensas, e necroses. E essas necroses muitas vezes são irreversíveis se elas não forem tratadas com um tempo hábil. Adequadamente num tempo hábil, por quem entende, por quem sabe o que vai fazer. Então você às vezes tira a chance do paciente, né, de ter uma correção ali de uma complicação. Todos nós estamos sujeitos a termos alguma complicação durante um tratamento estético, mas se você não conseguir identificar nesse momento, você pode levar a uma complicação irreversível, no caso, por exemplo, uma cegueira. E aí, nesse caso, muita gente... É uma vulgarização, né? Uma banalização com vários... Que é um procedimento vários invasivo, invadindo a área do outro. Fazer, é simples de fazer, para poder vender, para poder entrar no mercado. Então, você Mas aí são profissionais invadindo a área do outro? E aí o que acontece? Você subjuga aquele procedimento, minimiza, né? Isso é só mas qualquer invasão, uma injeção até de medicamento pode causar, uma injeção qualquer. Ele não tem estudo de anatomia, principalmente, nós estamos falando mais, né, de preenchimentos aí de face e tal, isso aí se estende ao corpo todo, mas ele não tem noção. Um profissional onde que faz passa as artérias mestres, de final de semana, ele onde não tem pode noção haver da anatomia. Onde pode haver, no caso, a intercorrência. Às vezes ele acha, preenchimento vai dar cegueira se eu fizer um preenchimento no olho. Mas não, existe uma artéria que passa, por exemplo, no sulco, que tem um ramo que vai para a região dos olhos. Vai querer tirar o bigode chinês e pode ficar cega se não tiver cuidado. Pode. Não usar o instrumento adequado, que ainda tem essa. Além do instrumento, a técnica... Não são agulhas normais, a gente tem agulhas que, na verdade, são cânulas, porque ela não vai penetrar no vaso. E essas cânulas são mais caras. Então, nessa vulgarização, você diminui, inclusive, o custo. Então, se você vai num bom profissional, ele vai usar a cânula adequada. Ela é mais cara, mas
pela segurança e pelo... Ele usa ou a cana ou a agulha, mas ele tem a habilidade, no plano né? certo também, então a certo. cânula vai mais profunda, onde estão os vasos, a agulha vai mais superficial e assim por diante. Então, essa experiência... Muita da escolha, às vezes, é pelo custo? Eu vou no profissional mais barato? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E outra coisa que a gente não pode esquecer de relatar é sobre a qualidade dos produtos. Existem produtos que são desenvolvidos para a área dos olhos, para a boca, para a bochecha, para suco, específico. Então, nem sempre um produto que é para a bochecha pode ser colocado no lábio, né? Ou dos olhos vai ser colocado em outra área. ainda os produtos offline não consagrados e não permitidos. Porque a gente está falando, a gente está falando do aço hialurônico, que ele está consagrado e liberado pela Anvisa. A gente entra numa outra seara, que é a da fiscalização. A gente vai só dar uma pausa rapidinha, mas antes, vamos aos destaques da semana com ela, Vanessa Ferreira. Boa noite. Boa noite, Marcelo. O governo do Distrito Federal está tentando incentivar as empresas atacadistas e, por isso, diminuiu o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. A mudança na alíquota do ICMS vale apenas para o comércio atacadista da capital. O decreto diminuiu a alíquota de 5% para 3%. A medida cria uma isonomia fiscal, porque equipara o DF ao estado vizinho, que já concede taxas diferenciadas às empresas atacadistas. Com o decreto, é possível evitar que comerciantes do setor se transfiram para Goiás em busca de uma carga tributária mais barata. Apesar da renúncia fiscal ser estimada em 80 milhões de reais ao ano, a expectativa é que haja queda na sonegação a médio e longo prazos. Para o governo, a redução do tributo incentiva a permanência de empresas atacadistas, atrai novos investimentos e produz emprego e renda. Em Belo Horizonte estão abertas as inscrições para o mutirão de reconhecimento de paternidade. Pessoas que desejam incluir o nome do pai no registro de nascimento podem participar da iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O serviço é totalmente gratuito, inclusive o exame de DNA, caso seja necessário. O atendimento é discreto e sigiloso. A coleta de material genético é feita no local de forma rápida, com a retirada de fios de cabelo, pelos e até um pouco de saliva. Depois de feito o reconhecimento, será lavrado um termo homologado na Justiça para que seja levado ao cartório de registro civil. Também existe a possibilidade da declaração espontânea de paternidade, que já promoveu mais de 15 mil reconhecimentos. As inscrições vão até o dia 5 de maio e no dia 9 será realizado o evento oficial para reconhecimento dos filhos. Em Londrina, o mês será dedicado à saúde no trabalho. O Abril Verde representa a segurança de funcionários, tanto no setor público quanto em empresas privadas. A intenção da campanha é mostrar a importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Durante todo o mês, os servidores vão participar de palestras e oficinas com engenheiros do trabalho, médicos e psicólogos. Entre os temas estão cuidados com a saúde mental, uso de equipamentos de segurança, gerenciamento de estresse no trabalho, comportamento seguro no ambiente de trabalho, relacionamento interpessoal, gerenciamento de conflitos e também higiene ocupacional. Na semana que vem a gente volta com mais notícias. Até lá! Até lá, Vanessa. E para você que nos assiste, é até daqui a pouquinho. Permaneça comigo. Estamos de volta com o Cidadão Tropical, que hoje fala de cirurgia plástica e medicina estética, com a dermatologista Ana Regina Frank Trávolo e o cirurgião plástico Lúcio Marques. Fui para o intervalo, a gente vocês falando um pouco sobre substâncias utilizadas, tanto qualidade quanto a forma correta de usar essas substâncias pelos profissionais de saúde, né? Eu queria falar um pouquinho, queria que a senhora começasse falando um pouquinho para a gente sobre os riscos das substâncias não autorizadas e que muita gente acaba utilizando. Então, antes de a gente fazer qualquer aplicação no paciente, primeiro, você tem que ter um produto de qualidade boa. Você tem que ter um produto que tenha aí o registro, né, no nosso país. Por quê?
esse produto, se ele não tiver uma produção adequada, se ele não for indicado, ele pode realmente levar aquelas complicações que a gente já citou. E o paciente precisa entender o que está sendo feito com ele. Ele precisa entender o que ele está injetando. Porque hoje ele injeta comigo, pode ser que daqui 5 anos ele vai injetar com outro doutor. E ele precisa ter realmente conhecimento do que foi colocado. Foi colocado ácido hialurônico, foi colocado outros produtos que a gente tem aí no mercado. Mas então é interessante que a gente entregue a bula. Um bom profissional vai querer entregar a bula dos seus produtos, às vezes, para o paciente, para que ele saiba realmente, né, da qualidade, da marca que ele está utilizando. Tem que ter transparência na hora de conversar com o paciente, para que ele não se submeta lá na frente a descobrir algo que ele achava que não era aquilo. Muitas vezes, o que a gente pega? O paciente às vezes paga por ácido hialurônico, que é uma substância cara, e vai descobrir anos lá na frente que não foi aquilo que foi injetado nele. Foi às vezes outro produto de qualidade ruim e mais barato. Para evitar esse tipo de coisa, o protocolo da nossa sociedade é esse. A gente... Nesses produtos de qualidade, eles vêm adesivos específicos, você tira da seringa depois de aplicar e prende no seu prontuário. Ali tem anotado o número de lote e validade do produto. E o produto, enfim, a caixa e o resto que sobrou ali, claro, sem os elementos cortantes, são entregues ao paciente. Para ele saber, ali tem a bula, para ele saber. Isso é um protocolo de segurança, para ele saber o que foi feito. E mesmo na execução, você abrir, mostrar que o elemento é estéreo, que você está usando material descartável, isso é todo um protocolo que não é só privilégio da cirurgia plástica nem da dermatologia, isso teria que ser para todos. Você, quando vai ao laboratório tirar sangue, o técnico abre na sua frente aquilo para mostrar a seriedade. Pede para conferir nome, faz todo aquele protocolo de segurança. Coisa. E aí a gente escapa dessa vulgarização, porque de repente estão injetando silicone industrial, silicone feito para passar no painel do carro, põe dentro de uma seringa e injeta. Olha o absurdo que chega a isso, né? E as consequências futuras disso, que esse silicone vai migrar, ele é um elemento que não é absorvido. O próprio metacrilato, que ele está liberado pela Anvisa para determinadas patologias, no caso dos pacientes soropositivos, para correção de deformidades por conta do uso do retroviral. Mas daí você colocar em lábio estético dos outros pacientes, olheira, até que ponto isso é ético, olheira, num produto que vai ficar para sempre, que pode migrar, que depois dificulta o uso do laser, porque quem tem metacrilato não pode usar laser. Então, como a doutora Ana falou, tem que ser informado ao paciente, porque quando ele for fazer outro tratamento, ele informar para outro médico, eu já coloquei metacrilato, então, não é qualquer laser que vai poder ser usado aí. E mesmo outras substâncias, né? Às vezes a gente pergunta para o paciente, você fez preenchimento? O paciente nem lembra, né? Às vezes fez há 15, 20 anos atrás, nem lembra. A hora que você está fazendo o procedimento, você bate ali num negocinho mais duro, aí você insiste com o paciente, fala, você não fez nada. Ah, doutor, uma vez eu fiz, mas não lembra, não sabe o que fez. Ana, e o que você tocou também, né? Imagina, você tem produtos com densidades diferentes, para colocar mais profundo, mais justa ósseo. Aí um profissional que não está bem habilitado, ele pega esse mesmo produto, que é ácido hialurônico, mas em consistência diferente, e põe no subcutâneo, por exemplo. E aí a gente não está nem falando... cria granulomas, que a gente chama de A gente não está nem falando daquelas pessoas que não têm formação. A gente está falando, quando você fala tem profissionais, você está falando de profissionais da área de saúde que acabam fazendo procedimentos estéticos sem ter formação para aquilo. Exatamente. Agora, se a gente for entrar também nessa área dos profissionais não médicos, aí... não me cabe aqui citar isso, porque eu acho isso um completo absurdo. É tão irresponsável o paciente, porque muitos acabam procurando sabendo que o outro profissional, que a pessoa não é profissional, né? A gente vê isso muito no noticiário. E às vezes ele busca um custo mais barato, mas sem avaliar até a qualidade do produto. Então ele não está avaliando só, comparando o médico risco-benefício fica em segundo plano. O profissional. Ele não está nem avaliando a qualidade do produto que ele está injetando. Então, ele tem que avaliar não só o profissional, né? O profissional principalmente e o produto também. Isso que a Ana está falando é importante, porque os produtos bons eles são mais caros. Então, você não pode praticar um preço abaixo do mercado com um produto bom, é impossível, porque a maioria deles são importados. Então, se a pessoa fez, se o profissional de saúde fez, promessa demais que vai ficar bom, que vai ficar lindo, que você vai ter o lábio da Angelina Jolie, o nariz da Carolina Ferraz, que é um nariz muito pedido em clínica de cirurgia plástica. Exatamente. Não é? Corra dele. Exatamente. Com preço, viu? Não tem mágica. Um médico que se especializou, né, que faz cursos, que faz uma reciclagem anual. Existem inúmeros congressos nacionais e internacionais e o bom profissional, ele procura esses congressos. Ele não vai estudar, às vezes, né, só em casa por livro, ele não vai só num cursinho de final de semana, não. Não vai ficar vendo videoaula no YouTube, né? Ele vai procurar os congressos melhores, ele vai procurar na área que ele quer se especializar, a melhor maneira dele colocar em prática aquilo que ele quer desenvolver para o paciente. Gente, esse assunto renderia mais um programa, pelo menos. Eu quero deixar o convite para contar com vocês muito em breve aqui, para a gente falar de outras coisas, das cirurgias plásticas e dos tratamentos estéticos, não é?
Quero muito agradecer pela entrevista. Você, eu quero agradecer pela audiência, pela companhia. A gente vai ficando por aqui, mas para compartilhar e assistir essa e outras edições do nosso programa, é só acessar facebook.com/CNT Tropical. Eu fico por aqui, mas eu te espero no próximo domingo, às 11h15 da noite. Até lá!